Ciao a tutti! Todos muito bem? Neste feriado, neste sábado especial, fazer uma sobremesa também especial, né? Acho que a maioria de vocês conhece essa sobremesa como bomba. Bomba porque ela era recheada, era cheia com alguma coisa, né? Com creme. Então o brasileiro aqui, principalmente paulista, acabou conhecendo como bomba. Final dos anos 90, veio o nome tradicional, como é conhecida, são os eclairs. E hoje as pessoas, né, ao pedir algum doce desse, pedem por eclairs. Mas aqui, popularmente, ficou conhecido como bomba. O mais incrível é por ser uma sobremesa francesa, e eu tento, dentro do possível, voltar às minhas raízes italianas, de descendência, escolhi essa sobremesa por um simples motivo. E aí vai haver uma contestação, mas enfim, procurem estudar, procurem nos materiais aí de referência que vocês vão chegar à mesma conclusão. Na verdade, quem criou essa massa choux, né, que é o nome dessa técnica de fazer duas cocções com a mesma preparação, então você primeiro cozinha a massa e depois você vai assá-la, né? Existem outras preparações também que são usadas mais ou menos assim, mas foi um italiano. Esse italiano chamava Popelini. Então quando Catarina de Médici foi para a corte francesa, né, que ela casou lá com Henrique II, ela levou todo o séquito dela de cozinheiros e tal. Inclusive o uso do garfo foi através dela que chegou nas cortes essa nova técnica de sentar à mesa, né? Toda essa parte de etiqueta, então ela que levou. Mas enfim, então Popelini lá em 1540 levou essa técnica, criou essa técnica da massa choux, e aí desenvolveu esse doce chamado eclair. Como isso tudo foi feito na França, então é lógico que fincou-se a bandeira de que o eclair é uma sobremesa francesa. Mas, brigas à parte, né? Catarina de Médici foi uma das maiores soberanas da história da França. Ela foi mãe de Francisco II, Carlos IX, Henrique III e inclusive esses dias eu estava folheando lá o livro do príncipe Maquiavel, né? Niccolo Machiavelli, e ele achava ela muito austera, muito forte na posição dela. Bom, teria que ser, né, para ser uma soberana. Mas ela fez muitas transformações. As transformações refletem até hoje, né, com os modos à mesa, enfim, toda essa parte de etiqueta. Mas vamos ao nosso doce, que é muito legal e muito divertido. Eu vou fazer aqui uma versão um pouco mais rebuscada, um pouco mais diferente daquela que nós conhecemos, que, né, coloca o creme dentro da massa, depois passa lá um ganache em cima, uma cobertura de açúcar. Então vou fazer alguma coisinha um pouquinho mais detalhada, aproveitando então esse lado da cozinha italiana. Tá bom? Vamos lá. Bom, então nessa primeira parte aqui, nós vamos trabalhar então primeiro o recheio desse eclair, tá? Então, limões sicilianos. O que a gente vai fazer aqui, ó, vai tirar essa parte da casca, deixar só a polpa dele. E aí essa casca, gente, eu já postei aí uma receita, quem quiser é só voltar lá, que é para fazer o limoncello, que é aquele licor de limão siciliano. Então, guardem essas cascas, se quiserem fazer aquilo lá, tá? Tem que comprar um álcool de cereais, aí eu montei lá, tá lá, é só olhar. Ou então fazer a compota. Então nós vamos aproveitar isso aqui para fazer a compota de limão, para depois, se quisermos usar em algum doce, alguma coisa assim, excelente. Então aqui, o que eu vou fazer? Opa, correndo aqui. Entre um gominho e outro aqui, ó, eu vou separar a polpa, ó, e vou tirar um por um aqui, ó.
tá? A polpa do limão. Vai tirando, ó. Ela vai ficando. Você vai limpando aqui entre um gominho e o outro. Tá? Então eu vou fazendo aqui, daqui a pouquinho eu volto. Muito bem. Então a polpa está aqui, ó. Eu tirei toda a parte branca, todos os carocinhos. E a gente volta aqui para panela. Então vamos colocar aqui. Apareceu mais um carocinho aqui. Vamos colocar aqui uns 100 gramas de açúcar refinado. E eu tenho aqui, ó, limão, o xarope da Monan, limão siciliano. E eu vou incorporar aqui também na nossa sobremesa. Existem várias marcas, tá? Eu estou fazendo, reforçando o sabor. E aí a gente vai dissolver tudo isso até começar a fazer uma caldinha mais grossa, tá bom? E aí eu volto mostrando o que a gente vai fazer depois. Muito bem, então enquanto a nossa calda, nosso recheio vai incorporando, a gente vai então para a massa choux, que é a famosa massa choux, tá? Então aqui a gente vai precisar, ó, fazer uma receita pequena. 80 ml de leite, a mesma quantidade de 80 ml de água, 70 gramas de manteiga. Aqui nós temos 100, 50, aproximadamente aqui. 70 gramas de manteiga. Uma pitada de sal. E 10 gramas de açúcar. Isso aqui a gente vai levar para o fogo até ele ferver. E aí a gente entra com a farinha. Bom, então tá aí. Basicamente nós temos aqui o leite, o sal, o açúcar, a manteiga e a água. A hora que derreter tudo isso daqui, a gente vai incorporar aqui os 100 gramas de farinha aqui dentro e vai mexendo. Tá bom? Já voltamos. Bom, a nossa preparação então entrou em ebulição aqui. E aí eu vou entrar com a farinha. E vou mexendo, ela vai engrossar aqui, vai virar uma massa. Ó, só para vocês terem uma ideia, vira como se fosse um nhoque. Durante aqui 1 ou 2 minutinhos aqui eu vou continuar a cozinhar. Até ela começar a soltar no fundo da panela. Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho. O importante é que ela mantenha essa temperatura. Eu sei que eu fico de costas para vocês por causa do vídeo. Vou tentar fazer aqui do outro lado. Então essa aqui é a técnica da massa choux. Então se vocês olharem agora, o fundo da panela, ó, dá pra ver que a massa está pegando no fundo da panela. Esse é o ponto desta massa. E daqui a gente vai para a batedeira e vai começar a incorporar os ovos. Já voltamos. Bom, então nós cozinhamos a nossa massa. Ela ficou parecendo um nhoque de batatas. Ó, ela pegou no fundo da panela, isso que importa, e ela está quente. Aí a gente coloca na batedeira e vai começar a incorporar os ovos um a um, ok? Velocidade um pouco baixa. E aí vamos incorporar os ovos.
sendo cozidos agora, porque a massa está muito quente. Eu coloquei 3 ovos. Eu vou aguardar, porque dependendo do tamanho do ovo, você só utiliza 3 nessa receita. E a massa tem que ficar bem cremosa. Então ainda pede mais um ovo. E eu vou incorporar nessa massa a baunilha. Pode ser extrato de baunilha, pode ser a fava da baunilha. Se for a fava, muito melhor. Vou bater mais um pouquinho, coisa de 1 minutinho a mais, mas eu vou mostrar para vocês a textura dela, ó. Tá? Essa aqui é a textura que eu preciso para essa massa. Bom, depois que a massa está batida, então a gente vai colocar ela na manga de confeitar. Ou no saco de confeitar, tá bom? Então aqui não tem muito segredo. Bom, nesse momento aqui a nossa redução aqui de limão está quase pronta. Eu vou entrar então aqui com glucose, uma colher de sopa, e vou entrar aqui pacotinho de gelatina, gente. Gelatina sem sabor, incolor, pode ser em folha. Assim que derreter aqui a glucose, a gente entra com a gelatina. Aí eu vou preparar aqui uma forminha, tá? Coloquei aqui filme plástico, vou colocar isso aqui, isso vai para congelamento, tá bom? Que isso vai ficar dentro do nosso eclair. Por isso que eu comecei a receita com isso. Está quase derretido aqui. Bom, desliguei. Eu vou entrar aqui com a gelatina. Coloquei a gelatina, os 20 ml de água, 30 segundos micro-ondas, ela ferveu e aí eu já consigo utilizar. Então a nossa caldinha já está pronta. E aí eu só vou despejar e levar para congelamento. Muito bem. Vamos colocá-la no freezer. Aproximadamente uns 20 minutos ela deve estar pronta. Agora a gente vai moldar os eclairs e vai assá-los. Bom, vamos ver os nossos eclairs. Estão
passarinhos maravilhosos. Vamos tirá-lo daí. Muito bem, como eu disse, nós tiramos eles da assadeira e colocamos eles assim numa grelha para que ele respire a umidade de baixo, não suba e deixe ele mole, tá bom? Então agora ele vai esfriar e depois a gente volta finalizando o recheio. Bom, então aqui ó é o nosso recheio. Então estava no freezer, ele acabou chegando nesse estado aqui e a gente vai agora cortar. Ficou como se fosse uma gelatina enquanto ele está gelado. A hora que ele vai para a temperatura ambiente, ele vai derreter, vai ficar molinho. Como se fosse um cremezinho, tá? Então, a gente agora vai cortar. Ó, vou tirar um aqui. Tá vendo, ó? Ficou mesmo como se fosse uma gelatina. Então, esses pedacinhos aqui é que vão rechear os nossos eclairs. Muito bem, chegamos então ao final da nossa receita, os nossos eclairs. Então, normalmente o que a gente faz? A gente pega o saco de confeitar, faz um furinho e vai enchendo eles, fazendo pressão, porque dentro deles eles são ocos, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Vou fazer diferente, ó. Vou abri-lo com a faca. Dá pra ver que ficou uma canoinha? E aí essa faca aqui eu vou deixar ele aqui e vou abrir os outros. Esperem para que eles fiquem bem frios, porque o creme que eu estarei utilizando ali é chantilly. Então, se estiver quente, vai derreter. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou encher a canoinha com chantilly. Olha que legal. Enchei e voltei para a geladeira. Hoje em dia está muito quente. Aí eu vou pegar o nosso recheio. São as nossas gelatinas. Se elas estiverem muito grandes, a gente corta mais um pedacinho. Elas já estão quase derretendo, ó. Aí eu coloco aqui dentro. Vou olhando o tamanho aqui. Os nossos recheios de limão. Vou colocar mais um aqui no último. Aí eu vou fechar, ó. Fecho bem legalzinho. Eu vou deixar. Vou fazer o próximo pertinho e aí vocês vão entender o que eu quero fazer. Aí daqui, ó, vou colocá-los no freezer por uns 2 minutinhos. Por que eu vou fazer isso? Eu fiz aqui uma espécie de aquela cobertura vidrada, né? Feita com gelatina, chocolate branco. Então ela está quente, ela está por volta aqui de uns 40 graus. E aí, estando gelado a casquinha do eclair, eu mergulho e ela vai secar, então ela vai ficar aquela coberturinha vidrada, vai ficar bem legalzinha. E aí é só degustar, tá certo? Bom, já voltamos. Bom, vou repetir a operação aqui para vocês entenderem. Eu pego o eclair, vou abri-lo. Ó, tá vendo como ele fica oco? Aí eu venho, pego aqui meu chantilly, vou recheá-lo aqui. Não precisa ser muito, senão vai escorrer. Aí eu pego a minha gelatina, ó, coloco aqui. E aí eu fecho ele novamente.
tá? E ele vai ficar assim, vai ser gelado desta maneira. Ele vai para o congelador. Então vamos finalizar. Então elas já estão recheadas, deixei gelando bastante. Aí nós temos dois jeitos de fazer isso. Ou eu mergulho ela no creme, mas como ela está recheada e aberta, eu não vou correr esse risco. Então aqui, ó, a cobertura está aqui. Eu vou simplesmente deixar a cobertura escorrer sobre ela. Como ela está quente, ela já vai esfriar. Prontinho. Nós já vamos deixar uma aqui. Vou pegar a próxima. Aí aqui vai na habilidade. Deixa ela mais em pé assim, para que o creme escorra mais uniforme. Um pezinho, deixar o excesso sair. Quando ela já está gelada, ela vai gelatinizar. Vou pegar mais uma. E eu venho aqui, ó, com hortelãzinha bem picadinha e dou um toquezinho nelas. Aí estão as nossas eclairs de limão siciliano. Muito bem, chegamos ao final da nossa receita de hoje, nesse sábado maravilhoso, os nossos eclairs. Então eu fiz essa receita um pouquinho diferente, né? Normalmente as pessoas fazem com chocolate, com café ou com creme, chocolate branco, creme branco. Então fica aquela superfície aqui com ganache. O recheio normalmente é um creme inglês, um creme pâtissier, e é enchido com um saco, né? Essa aqui a gente variou um pouquinho, fez um pouquinho diferente, fazendo uma homenagem aí aos italianos. E agora chega aquela hora triste, né? Que eu vou ter que ver se ficaram bons e contar para vocês aqui. Então vou pegar um aqui, ó. Vamos degustá-lo. Nossa senhora! Ficou bom, hein? Sensacional! Esse recheio, essa cobertura um pouquinho cítrica e o chantilly para quebrar a doçura, fica assim magnífico. Gente, vou botar a receita. Provavelmente nesse sábado não vai dar tempo de vocês fazerem, mas estando tudo à mão, em 1h30 vocês conseguem finalizar. Façam para amanhã, de começarem umas 10 horas da manhã, quando é 11h30 tá pronto, já fica legal para o almoço. Tá bom, gente? Baci a tutti, nos vediamo qualche volta. Ciao!